Olá! O edital do Enem 2022 saiu. Você precisa conhecer todas as regras do jogo e as novidades dessa edição do Enem. Então, vem comigo. Nós vamos conversar sobre o edital que foi publicado, o cronograma das provas, as inscrições, o primeiro e o segundo dia de provas, questões inéditas no Enem 2022, estudantes que conseguiram a isenção, atendimento especializado, nome social, Covid-19 e doenças infecciosas, documentos digitais de identificação. Então, todo esse conteúdo você precisa conhecer. Além de estar bem nos conteúdos das provas, eu preciso saber todas as regras do Enem para que eu não tenha nenhuma surpresa desagradável. Ao contrário, saiba usar todas as regras do edital ao nosso favor. Então vamos nós. O edital foi publicado. Esse edital foi divulgado no dia 29/4. Houve um edital publicado para o Enem impresso e outro edital para o Enem digital, ambos divulgados na mesma data. E o Enem é a porta de entrada para o ensino superior. É a tua porta para o SISU, para o ProUni, o Programa Universidade para Todos, para o FIES, que é o financiamento estudantil do aluno em universidades particulares, e principalmente o SISU, que é onde você vai ter ali os seus dias para escolher a sua universidade e o seu curso. E nós precisamos conhecer todas as regras do Enem e as novidades dessa edição. Em relação ao cronograma de provas, as inscrições começam dia 10 de maio e vão até o dia 21. Então, período de inscrições 10 a 21 de maio. O pagamento dessas inscrições vai de 10 a 27 de maio. Então, você que deixou aqui para o último dia para fazer a inscrição, tem o último dia 27 para fazer o pagamento. Não faça isso. Não corra riscos. Deixe as emoções para depois. Quem quer solicitar atendimento especializado é durante as inscrições, portanto, de 10 a 21 de maio, que você faz essa solicitação e nós vamos conversar mais sobre isso neste vídeo. Em relação ao pedido de tratamento pelo nome especial, há um período específico, 23 a 28 de junho, e também nós vamos entrar em detalhes em relação a essa solicitação. E as provas ocorrerão nos dias 13 e 20 de novembro. Primeiro domingo, segundo domingo, e já uma novidade, as versões impressa e digital deste ano ocorrerão na mesma data, portanto, nos dias 13 e 20 de novembro. Em relação às inscrições, vamos aí para detalhes sobre as inscrições. Nós vimos que o período de inscrição é 10 a 21 de maio. Quem não conseguiu a isenção no Enem 2022, vai ter que pagar a taxa no valor aí de R$ 85,00. E durante essas inscrições você vai fazer a opção pelo Enem impresso ou pelo Enem digital. Mas nós vamos ver que não tem Enem digital para todo mundo. Existem algumas vagas e alguns municípios determinados para esse Enem digital, que nós sabemos que ainda está sendo aí meio que um teste, até um sonho do INEP de que chegue-se o momento onde o Enem seja 100% digital. Nós vamos entrar também em detalhes sobre esse aspecto. E, lógico, na inscrição você faz a opção pelo Enem, pela língua estrangeira, inglês ou digital. Detalhe que quem optar pelo impresso ou digital, onde vai ser possível você optar pelo digital, não tem mais volta depois que a inscrição é encerrada. E, logicamente, a escolha do local de realização do exame,
que vale para o Enem impresso e também para o Enem digital, né? Às vezes tem aluno que pergunta se pode fazer o Enem digital de casa, né? É muita brincadeira. Então, vamos em frente. E para o Enem digital, como eu disse, ó, tem 101.100 vagas para o Enem digital e essas vagas estão distribuídas em alguns municípios que foram listados no edital específico para o Enem digital. Então, apenas 101.100 vagas é um número relativamente baixo. Repito, nós ainda estamos naquela fase de testes do Enem digital. Eu já fiz o Enem várias vezes, né, desde o primeiro, vou fazer o Enem desse ano e nem sei se Fortaleza, que é a minha cidade aqui, está disponível aí para o Enem digital e como são poucas vagas, nem sei se eu conseguiria essas vagas. Vou fazer o Enem tradicional mais uma vez, passando aí pela mesma experiência que vocês vão passar. O primeiro dia de prova ocorre dia 13 de novembro, um domingo, nenhuma novidade. A novidade é que nessa data é o primeiro dia tanto do Enem impresso como do Enem digital. Nós temos aí as 45 questões de linguagens, sendo 40 de língua portuguesa e 5 de inglês ou espanhol. E as 45 questões de ciências humanas. E a redação, que tanto para o Enem impresso como para o Enem digital é uma redação escrita, né? Não chegamos ainda a um Enem 100% digital, que aí, logicamente, a redação seria digitada. Não é o caso ainda. Mesmo quem for fazer Enem digital, a redação é escrita. Porque se fosse digitada, seria uma vantagem, né? Quando eu estou escrevendo um texto, eu mudo a frase daqui para acolá, né? Às vezes mudo um parágrafo. Numa redação escrita, tudo isso tem que ser programado antes, no rascunho. Porque quando for a redação para valer, nada mais pode ser mudado, porque senão vira bagunça. Vale a pena destacar aqui o meu curso de Química para Enem, vestibulares tradicionais, Medicina. Você pode saber tudo sobre ele, ó, em epistemcursosonline.com. São 30 módulos, mais de 450 vídeos nesses 30 módulos. Cada módulo com teoria nos vídeos e com um e-book, com a teoria, com as questões de aprendizagem, onde eu resolvo em vídeo, e com as questões de fixação, que possui o gabarito no final. 30 questões de fixação. A redação, como eu disse, é manuscrita mesmo no Enem digital. Nós sabemos que os horários são de acordo com o fuso horário de Brasília, a abertura dos portões às 12 horas, então não precisa chegar antes disso, você chega às 12 horas, entra, né? Fica lá já num local adequado, não precisa ficar numa fila desesperado no meio do sol. Fechamento dos portões às 13 horas, infelizmente, sempre tem aqueles que chegam atrasados, às vezes por algo até justificável, né? Mas o Enem não quer saber disso, né? Tem que estar lá às 13 horas, os portões são fechados. O início das provas às 13h30, meia hora depois do fechamento dos portões. E aí o primeiro dia, o dia mais cansativo, eu saio de lá realmente meio que arrasado, cansado, né? A prova que começou às 13h30 e termina às 19 horas, são 5 horas e meia de prova. Eu geralmente aí saio muito próximo das 19 horas, né? Apesar de que tem aluno que com 1 hora e meia de prova, 2 horas ao longo desses, já devo ter feito aí umas 7 edições do Enem, tem alunos que com 1 hora e meia, 2 horas saem, né? Eu queria ter uma sabedoria dessa, né? Não queria ter um desleixo desse daí, a ponto de você fazer uma prova que não dá nem tempo você ler, talvez, em 2 horas, né? Com certeza a gente gasta todo o tempo que for necessário
Afinal de contas, você tem menos de 3 minutos para fazer as questões objetivas do Enem, tanto no primeiro dia quanto no segundo dia. As provas do segundo dia, elas são finalizadas às 18 horas e 30 minutos, com 5 horas de prova. Nós temos também o meu curso Super Revisão de Química, Enem Medicina. Aqui nós temos uma revisão somente através de resoluções de questões rigorosamente selecionadas. São 10 módulos, mais 8 módulos extras, portanto 18 módulos, onde eu resolvo 194 questões. 194 questões de Química Geral, Físico-Química, Química Orgânica, Química Ambiental e Bioquímica, fechando o Enem através de resoluções de questões. Cada módulo tem o seu e-book com as questões que eu resolvo nos vídeos para você acompanhar. E a minha resolução é uma resolução onde eu faço uma revisão de todo o conteúdo que está sendo cobrado na questão. Segundo dia, 20 de novembro, né, as 45 questões de matemática, as 45 questões de ciência da natureza, 5 horas de prova. O gabarito ele deve ser divulgado 3 dias úteis após o dia 20 de novembro. Então, no domingo, a gente faz essa segunda prova, na segunda, terça, no máximo quarta-feira, né, da semana, após a prova, e nós teremos a divulgação do gabarito oficial. E no mesmo dia, né, a maioria dos grandes colégios no Brasil já fazem o gabarito do Enem para aqueles que já querem fazer uma comparação no mesmo dia da prova. Em relação às questões inéditas, houve aí, de certa forma, um boato, né? E, de certa forma, também uma veracidade que o banco de questões do Enem, né, do INEP, já estava com um número relativamente pequeno de questões. E realmente houve repetições de questões em Enems passados. No caso de Ciência da Natureza, houve uma repetição de uma questão de Química. Então, isso deve ter ocorrido também em outras provas, né? Em outras disciplinas. Mas, em relação a isso, segundo o INEP, que é o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, as perguntas do Enem 2022 serão inéditas. Então, não haverá repetição de questões. É isso que diz o INEP e, portanto, é assim que será. Durante a atual gestão do INEP, realizou-se pré-teste de itens, visando tornar o Banco Nacional de Itens, BNI, mais qualificado e também com uma ampliação de questões. Afinal de contas, né, existem muitas versões do Enem. Tem o Enem, depois tem o Enem PNL, houve casos aí que uma terceira versão é aplicada, então tudo isso consome questões, né? São 45 questões, por exemplo, de ciência da natureza em cada uma dessas versões. E aí é lógico que esse banco precisa ficar constantemente sendo atualizado com novas questões. Mas qualquer coisa fora disso não é oficial. O oficial é que as questões do Enem 2022 serão inéditas. E fim de papo, fim de especulações, é isso que está sendo dito. Estudantes que conseguiram isenção. Os estudantes que já conseguiram isenção, né, e portanto se livraram da taxa de R$ 85,00, que é a taxa do Enem 2022, que eu vou pagar, né, e muitos de vocês também. Quem conseguiu isenção tem que ter cuidado, né, porque acha que a isenção já é inscrição. Felizmente, nós já tivemos casos de alunos que perderam o Enem por causa disso. Acha que porque ele conseguiu a taxa de isenção, ele já está inscrito no Enem. Não. Você conseguiu a taxa de isenção. Você tem que fazer a inscrição do Enem normalmente. Mesmo da mesma maneira, né? Da mesma forma que aqueles alunos que não conseguiram isenção. Só que os alunos que não conseguiram isenção vão ter que gerar um boleto e vão ter que pagar esse boleto. E você não. Você está isento. Mas terá que fazer
a sua inscrição no Enem no período adequado. Então, os estudantes que obtiveram o direito à isenção têm que fazer a sua inscrição no Enem, devem se inscrever. Caso não se inscrevam, é lógico, não estão inscritos no Enem, não farão a prova, né? Receberam isenção, mas perderam a oportunidade de se inscrever no Enem. O participante que obtiver a isenção da taxa do Enem 2022 e não comparecer às provas nos 2 dias de aplicação, terá que justificar a sua ausência caso vá fazer o Enem 2023 e caso peça também isenção da taxa de inscrição do Enem 2023. Então, é algo que já é comum nos editais, que se você ganha a isenção e você falta aos 2 dias de prova, você, no ano seguinte, vai fazer o Enem novamente, pede a taxa de isenção, você terá que justificar por que você, tendo ganho a isenção, faltou aos 2 dias de prova do Enem do ano anterior. Então, muito cuidado. Isso porque, né, isso já vem sendo aplicado em alguns editais, porque a gente que pedia, conseguia a isenção, fazia a inscrição e nem aparecia, isso se repetia. E aí, vendo isso, o INEP começou a tomar providências em relação a isso, para que isso não ocorra. Conseguiu a isenção, se inscreva no Enem e vai fazer a prova. Se houver algum caso previsto no edital, você terá direito a fazer a prova, né? Eu estou inscrito no Enem 2022 e existem algumas regras no edital que, se acontecerem com você, você terá direito a pedir, né? Você pede, faz uma solicitação, e isso vai ser falado aí um pouco mais à frente. O INEP analisa caso a caso e você poderá fazer a versão do Enem 2022, do Enem seguinte, que é a segunda versão que a gente costuma chamar de Enem PNL. Para as pessoas que necessitam de um atendimento especializado, você precisa fazer essa solicitação no momento que está fazendo a sua inscrição. Então, no momento que você está fazendo a sua inscrição, você diz lá que necessita de atendimento especializado. O resultado dessa solicitação sai no dia 7 de junho. Cabe recurso, caso você tenha solicitado esse atendimento especializado e tenha sido indeferida a sua solicitação, você entra com recurso, de forma que o resultado final sai no dia 22 de junho, a respeito dessas pessoas que terão direito a atendimento especializado no Enem 2022, né? E existem alguns casos, né, como gestantes lactantes, idosos, pessoas em classe hospitalar, pessoas com deficiência auditiva, surdez, cegueira, baixa visão, deficiência física, etc. Alguns outros casos específicos, você precisa aí solicitar esse atendimento especializado e deve solicitar. Isso para o Enem 2022 e não como está ali. Então, com esse novo edital saindo aí, nós temos também a questão do nome social. As pessoas que querem solicitar que sejam tratadas no exame pelo seu nome social. Para quem não tem o nome social ainda cadastrado na Receita Federal do Brasil, você deve fazer o seguinte: você vai solicitar no Enem dia 23 e 28 de junho, que no Enem, na prova do Enem, você tenha o seu tratamento pelo nome social. Essa solicitação ocorrerá nesse prazo, 23 e 28 de junho. Vai precisar de uma foto que você vai bater, tipo uma selfie, numa parede branca, uma foto colorida, legível, e depois você também vai ter que anexar o documento de identificação. Então, tem essa questão da foto, documento de identificação frente e verso, que deverão ser enviados em vários formatos que são indicados lá
nesse período. Sai um resultado preliminar dessa solicitação do nome social no dia 5 de julho, caso você tenha solicitado, foi indeferido, tem o prazo de recurso, logo de imediato, e em seguida o resultado final sai no dia 15 de julho para essa questão da solicitação do nome social. Em relação à Covid-19 e doenças infecciosas. Em relação à Covid-19 e doenças infecciosas, nós temos o seguinte. O Enem cita, o edital cita, sim, a utilização de máscaras de proteção. No entanto, deixa claro que em municípios ou estados onde o uso da máscara está liberado, isso acontecerá em ambientes fechados, né? De acordo com as determinações daquele município ou do estado, na sala está lá liberada para quem não quiser usar a máscara. Né? Lógico que quem quer continuar usando a máscara não há nenhum problema. Se daqui até lá, né, casos que possam acontecer neste intervalo, o Enem pode se manifestar e o próprio município ou estado onde você vai fazer a prova pode se manifestar a respeito do uso de máscara. Se você, nesse período, você tem um diagnóstico de doenças contagiosas, você não deve comparecer ao exame e você deve solicitar uma reaplicação em até 5 dias úteis. Então, no edital dá exemplos de doenças contagiosas que, caso você esteja com alguma dessas enfermidades, você não comparece à prova e solicita a reaplicação em até 5 dias úteis. Essa solicitação vai ser analisada caso a caso pelo INEP e terá o seu resultado divulgado. Né? Cada caso vai ser avaliado aí pelo INEP. Como também, às vezes, tem direito a essa segunda prova, né? Aluno que foi fazer a prova e no colégio não tinha energia elétrica, ou sei lá, num ambiente fechado e o ar-condicionado parou de funcionar e não tinha mais uma sala para fazer, para realocar esses alunos, né? Para fazer a mudança de local desses alunos. Ou então, questões como alguém que estava fazendo Enem digital e simplesmente a sala onde estavam os computadores não funcionou, nenhum computador, algo desse tipo, né? São para situações também inesperadas, tá bom? E aí essas pessoas passam, logicamente, a ter direito de imediato a isso daí, mas sempre ficar atento a essa solicitação de reaplicação em até 5 dias úteis. Nós temos aí também como novidade do Enem 2022 que vão ser aceitos alguns documentos digitais de identificação. Ali quando você se apresenta ao fiscal, ainda fora da sala, né? Que depois você vai receber aquele saquinho preto para você fechar e colocar tudo ali, seu celular desligado e o material que você levou, além daquele que não é permitido para o Enem, vai ser aceito, né? Digitalmente o e-título, a sua Carteira Nacional de Habilitação Digital e o seu RG digital. Isso no próprio aplicativo desses documentos digitais. Não vai ser permitido você, por exemplo, printar a tela. Né? Eu vou printar a tela e mostro aqui, está aqui a foto do meu e-título, da minha carteira de habilitação digital ou da minha RG digital, está aqui. Não. Tem que apresentar o documento de identificação no próprio aplicativo no qual ele existe. Aí, caso você faça isso, depois de apresentar, né, você vai desligar o seu celular e deixá-lo ali guardado no saquinho de identificação. Né? Eu vou levar o meu RG físico mesmo, né?
para evitar problemas, né? Para evitar problemas de novidades assim que eu não vejo tanto benefício assim. Qual é o problema de você levar o seu documento de identificação físico, né? Mas tem gosto para tudo. Então, eu já falei aí da minha super revisão de Química Enem através de questões, são 194 questões, questões aí com 20 minutos, por quê? Porque eu reviso tudo para resolver a questão. Meu curso de Química Enem e Vestibulares Tradicionais Medicina, 30 módulos, tudo isso você encontra lá, ó, no site epistemicursoonline.com e na descrição desse vídeo. E também um curso muito interessante, que é o curso Técnicas de Estudo e Aprendizagem, como passar no Enem. Não basta estudar, é preciso saber estudar. E, infelizmente, as nossas instituições de ensino não nos ensinam a estudar, é cada um por si. Eu sei que você tem o seu método de estudar, eu tenho o meu. E já estudo isso há mais de 15 anos, tenho 2 especializações em neurociência, neurociência pura e neurociência aplicada à aprendizagem, e já há mais de 15 anos venho estudando técnicas de estudo e aprendizagem, aprendendo a aprender. Então você tem aí 3 módulos, o primeiro aprendendo a aprender, o segundo é de mapas mentais e o terceiro, como montar o seu quadro geral de horários e depois como montar o seu quadro geral de estudos, seu quadro de horário de estudos. Tudo você encontra no mesmo site com a descrição, inclusive podendo em todos esses cursos já experimentar ou um módulo inteiro ou alguns vídeos e material gratuito para você fazer a experimentação. Então, é isso aí. Está aí o Enem 2022 com seu edital divulgado e não existe mais nenhuma dúvida. Se você gostou desse vídeo, curte, divulga para os seus amigos, divulga para os seus colegas, né? E se tem alguma dúvida aí a respeito do edital, faz aí a pergunta, pede aos colegas também para ajudar, porque aqui é um local democrático onde todos podem se ajudar. Desde já, espero que você vá fazer esse Enem 2022, ou como treineiro, o pessoal que está aí no primeiro, segundo ano, já devem fazer o Enem desde o primeiro ano, é a sua oportunidade de treinar. Você que está fazendo o terceiro ano do ensino médio, ou você que já está fazendo o Enem aí pela segunda ou mais vezes, você que está fazendo hoje, por exemplo, o que a gente chama de curso extensivo. Uma ótima prova para você. Aproveite o canal Episteme, o canal Aprendendo Química, professor Alexandre Oliveira, que você tem mais de 1000 vídeos de Química Geral, Físico-Química, Química Orgânica, Química Ambiental e Bioquímica para Enem, provas resolvidas 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. Quando assim que terminar 2022, imediatamente eu resolvo também as questões. E também muito material teórico que vai lhe ajudar na prova do Enem. Tchau, um grande abraço, a gente se vê até o próximo vídeo. Valeu!